Olá, sou Rodrigo Fontinelli, da BTG Asset. Hoje estou novamente na companhia da Stephanie Birman, economista e sócia do BTG, e com Renato Mazzola, sócio e responsável pela área de capital privado aqui na BTG Asset. Em julho, nós vimos alguns eventos marcantes, como a aceleração da vacinação no Brasil, dados de inflação acima do esperado e indicadores macroeconômicos fortes no mês. Todos esses assuntos serão abordados daqui a pouco, na tradicional explanação da Stephanie. Mas antes disso, vamos ver como se comportaram alguns indicadores de mercado. O Ibovespa teve mais um mês seguido de alta, com valorização de 0,46%, encerrando assim o semestre com alta de 6,54%, superando os 126 mil pontos. No mercado de câmbio, o real teve uma valorização expressiva frente ao dólar de 4,82% em junho, encerrando o semestre a R$ 4,97, abaixo dos R$ 5,00 pela primeira vez em 2021. Agora, Stephanie, apresenta pra gente quais foram os principais eventos de junho. Obrigada, Rodrigo. Eu vou falar agora um pouco sobre o cenário doméstico e sobre o cenário internacional. No cenário doméstico, eu acho que o grande destaque foi a vacinação. A gente observou um ritmo muito bom no mês de junho, julho a gente espera até um pouco melhor e agosto ainda mais forte. Inclusive, no mês de julho, a gente espera que 50% da população já vai estar vacinada, que é o mesmo nível que a gente observa hoje nos Estados Unidos, na Alemanha e na França. Em setembro, no final de setembro, a gente espera que 70% da população aqui do Brasil vai estar vacinada. Se a gente olhar para a população adulta, é um nível ainda maior. Então, isso é muito positivo. Na nossa avaliação, nesse terceiro trimestre, a gente deve observar uma abertura mais intensa da economia e um ritmo também mais forte por conta da questão da vacinação, hospitalização caindo, que é um pouco do que a gente tem observado recentemente. É claro que ainda tem risco, né? O risco mais recente está relacionado à variante Delta. É uma variante que tem atingido principalmente o Reino Unido, Portugal, então alguns países da Europa. E o que a gente tem observado? Que o número de casos, o número de infecções tem subido bastante nesses lugares. No entanto, e os estudos também corroboram isso que eu vou falar, as vacinas elas continuam eficazes com relação a essa variante. Principalmente em relação à hospitalização, em relação a mortes. Então, depois de 2 doses, ainda há uma eficácia alta das vacinas. Então, portanto, a gente pode observar, sim, um aumento do número de infecções, do número de casos, mas a hospitalização, que é o mais importante, hospitalização e mortes, deveria continuar num nível baixo, que é exatamente o que a gente tem observado em Portugal e no Reino Unido. Portanto, nessa questão da vacinação, a nossa avaliação é o seguinte: tem risco, mas ela não deveria atrapalhar a recuperação econômica que a gente tem observado no mundo, né? O mundo, nesse ano, vai ter o crescimento mais forte da série histórica que começou lá em 1980, tá? E aí, quando a gente volta olhando o Brasil, a gente vê que o cenário inflacionário, ele continua ainda bastante desafiador, né? Os núcleos de inflação continuam bastante elevados, né? Rodando ali acima da meta. A última inflação também surpreendeu para cima. E aí a gente revisou, né? Inclusive nós revisamos a inflação de 2021 para cima. A gente revisou de 6% para 6,5%. E a inflação de 2022, que é a inflação mais importante para o Banco Central, a gente fez uma pequena revisão de 4 para 4,1%. Tem a questão de energia também, né? Do aumento do preço da bandeira vermelha 2 de energia elétrica, que ela subiu. Isso também teve um impacto para cima na nossa projeção. E aí tem alguns analistas que eles argumentam que, no fundo, para 2022, a gente poderia até ter uma queda no valor da bandeira e aí, portanto, poderia trazer uma surpresa positiva para a inflação. No entanto, como a gente vê ainda riscos, né, relacionados à questão hídrica, que pode ainda pressionar os preços de energia para cima, a nossa avaliação foi manter uma neutralidade nessa questão de bandeira entre 2021 e 2022. Então, portanto, a gente tem esses números, né, mais altos do que a meta. E aí, quando a gente olha o preço de commodities, que também é um fator bem importante para a inflação, a gente observou uma queda em meados de junho. No entanto, quando a gente olha para o fundamento, que é basicamente estoque, demanda, pelas commodities, principalmente as commodities agrícolas, a gente vê que os estoques estão bem baixos, né? Então, pelo menos no curto prazo, a gente acredita que esses preços eles vão continuar elevados, de maneira a continuar pressionando a inflação.
Então, é isso que a gente está observando, um cenário ainda desafiador para a inflação. Em relação à atividade econômica, os indicadores, de maneira geral, eles vêm surpreendendo, continuam surpreendendo positivamente, principalmente no mercado de trabalho. A gente viu o CAGED bem forte. E aí, quando a gente olha para o Banco Central, então, tem um cenário de inflação ainda desafiador, tem a questão da atividade econômica muito bem. E a projeção do Banco Central para o PIB desse ano, para o crescimento, é 4,6%, que é bem abaixo da nossa projeção, que é 5,6%, e abaixo, inclusive, da projeção do mercado, que é em torno de 5,2%. Então, na última reunião do Copom, inclusive, eles discutiram já acelerar o ritmo de alta da taxa Selic. Eles vinham subindo a taxa em 75 pontos base e discutiram a possibilidade de acelerar para 100 pontos base. A gente acha que tem uma chance razoável disso acontecer pelos motivos que a gente colocou. Inclusive, agora a gente acredita que a taxa Selic, no final do ano, ela vai para 7,5%, que é um nível acima da taxa neutra de 6,5%, por conta da pressão inflacionária, que ainda segue bastante elevada, e dessa questão da atividade que segue surpreendendo positivamente. Um último assunto que a gente passou a discutir bastante intensamente foi a questão da reforma tributária. O governo enviou a proposta deles, da reforma tributária, e o presidente da Câmara ele indicou que ele quer aprovar essa reforma de maneira bastante rápida. Ele tinha indicado meados de julho, mas como a nossa avaliação é que é um tema tão complexo, acho que ele requer um debate bastante profundo. Então, a nossa avaliação, provavelmente, todo esse debate, e acredito que grandes modificações também vão acontecer, e isso deve acontecer nos próximos meses. Acho que vai ser um dos principais temas a serem debatidos aqui na economia doméstica. Passando para a economia internacional, o grande ponto foi a reunião do Fed, de junho, do Banco Central americano. Na última projeção que eles tinham divulgado, que era março, eles não tinham no cenário deles nenhuma alta de juros, que era até o ano de 2023. No entanto, em junho, nessa última reunião, quando eles atualizaram essas projeções, eles passaram a prever 2 altas de juros. Então, no fundo, por o mesmo cenário de inflação, de atividade, o Fed passou a ver um cenário de juros um pouco mais elevados. Nesse sentido, a gente observou que a tendência do dólar de enfraquecimento que a gente vinha observando, ela foi revertida, O dólar passou a ficar um pouco mais forte, porque quando a gente olha os bancos centrais desenvolvidos, não tem nenhum que já está indicando num horizonte, vamos dizer, relevante, alta de juros. Então, nesse cenário, os ativos americanos ficam um pouco mais atrativos e aí o dólar acaba ficando um pouco mais forte. Mesmo nesse cenário, o real acabou apreciando, se a gente olhar. Por quê? Porque o real tem essa questão, quando a gente olha a nossa economia, tem a questão da vacinação, que segue bastante forte, atividade surpreendendo positivamente. No nosso último vídeo, a gente tinha falado também dos riscos fiscais um pouco mais baixos. Eu acho que tudo isso ajuda a explicar por que o real acabou se fortalecendo. E aí, em relação ainda ao cenário externo, então a economia da Europa, a gente vê que os indicadores, por exemplo, continuaram surpreendendo positivamente, no entanto, sem nenhum reflexo na inflação. A inflação continuou bastante baixa. Portanto, a gente não vê nenhuma mudança de discurso nos membros do Banco Central Europeu. Já na China, a gente vê que os indicadores começaram a mostrar alguma desaceleração. No entanto, o ritmo de vacinação lá segue bastante forte. E aí a gente observa que mesmo com essa desaceleração um pouco na margem dos indicadores, no ano a economia chinesa ainda vai apresentar um crescimento acima de 8%. Então o que a gente acredita é alguma moderação, mas ainda num ritmo bastante forte. Acho que esses foram os principais pontos do cenário doméstico e do cenário internacional. Obrigado, Esther. Fica claro que há uma retomada da economia e que ainda devemos ficar atentos a alguns indicadores de inflação e como o Banco Central vai se comportar. Agora, o Renato Mazzola vai apresentar mais sobre a área de capital privado aqui no BTG e quais as estratégias, vertentes e produtos da área. Obrigado, Rodrigo. Hoje vou contar um pouco para vocês sobre as nossas iniciativas. A área de capital privado abrange 4 estratégias diferentes, sendo elas Private Equity, Infraestrutura, Venture Capital, Investimentos de Impacto. E hoje nós temos aproximadamente 24 bilhões sobre gestão, número que cresceu bastante com a maior procura dos investidores por fundos alternativos. Com a volatilidade no mercado acionário e de juros, fundos alternativos têm servido como uma fonte de diversificação de ganhos de capital, como já acontece há décadas no mercado europeu e no mercado americano. Em infraestrutura, nossa trajetória começou com o Fundo de Infraestrutura 1, quando em 2005 captamos
um dos primeiros FIPs do Brasil, FIP Brasil Energia. Esse fundo tinha como objetivo investir em ativos de energia e foi aqui que começou a nossa experiência 15 anos atrás no setor elétrico. Em 2012, começamos nossa trajetória internacional. O time de capital privado realizou 2 investimentos, também em infraestrutura, mas dessa vez na Espanha. Esse fundo foi escolhido pela Preqin como o 5º melhor fundo do mundo e o 2º melhor da Europa, em termos de performance, destacando a capacidade de altos retornos do nosso time. Já em 2013, o time captou o primeiro fundo com foco na América Latina, com investimentos no Chile, no Brasil, na Colômbia e nos Estados Unidos. Esse é o nosso fundo flagship e ele tem obtido retornos de aproximadamente 40% ao ano no seu veículo local. Ainda em 2013, recebemos o prêmio de melhor transação de infraestrutura na Europa com a operação do túnel de Barcelona de Cadí. Com toda essa boa performance, em 2015, o time foi escolhido pelos maiores fundos de pensão do Chile para gerir um fundo com ativos no Chile e na Bolívia, aumentando ainda mais o nosso alcance e expertise na América Latina. Considerando os veículos de 2012, 13 e 15, nós fomos premiados pela Preqin como sendo o gestor mais consistente da América Latina nos últimos 10 anos e o 2º melhor do mundo também na última década. Em 2020, lançamos a mais nova estratégia de infraestrutura, o BTG Pactual Infraestrutura Dividendos, conhecido como BDIV11. O time de capital privado captou aproximadamente 827 milhões em um novo fundo de infraestrutura, focado em ativos já performados e com forte distribuição de dividendos. Com um time altamente experiente, com mais de 10 anos de gestão nesses ativos, um fundo com isenção de imposto de renda, temos o prazer de dizer que somos o FIP de infraestrutura que mais pagou dividendos em 2021. Na franquia de Private Equity, nossa estratégia temos como propósito gerar valor substancial nas empresas que investimos, por meio do crescimento orgânico e inorgânico, e explorando diversas oportunidades do mercado. Já realizamos investimentos nos mais diversos setores, como telecomunicações, serviços, setor industrial, educação, logística, tecnologia, entre vários outros setores. Atuamos de maneira ativa na gestão das companhias por meio de melhorias operacionais, estratégicas, capital humano, fusões, aquisições e governança, buscando aumentar sempre os resultados dessas empresas. O ano de 2020 foi bastante animador para a área. Com todas as mudanças causadas pela pandemia, redesenhamos nossa estratégia e lançamos mais um novo produto, de uma forma reiniciar a franquia de Private Equity, o chamado BTG Pactual Economia Real. O fundo tem o objetivo de investir em ativos da economia real brasileira, com uma forte diversificação setorial. A tese do fundo consiste em realizar investimentos em empresas de médio porte em diversos setores no Brasil, como educação, telecomunicações, industrial, saúde, em um prazo de aproximadamente 7 anos. Captamos aproximadamente 1,5 bilhão em apenas 3 meses, somente com investidores locais. Alavancando o nosso histórico em Private Equity, infraestrutura e Venture Capital, em 2021 fechamos nossa captação para o FIP BTG Pactual Investimentos de Impacto, com aproximadamente 540 milhões. Ainda, 60% da nossa base de investidores desse fundo é advinda de outros fundos nossos, mostrando a grande satisfação e confiança que temos com nossos clientes. Observamos tendências de mercado durante 2020 e desenhamos uma estratégia que focasse em gerar impacto ambiental e social positivos, quanto fortes retornos financeiros. Com o apoio e experiência do time de investimentos sustentáveis e de impacto, nosso time busca ter o melhor fundo de impacto disponível na América Latina e estamos animados de começar essa nova jornada. O fundo realiza investimentos em empresas de pequeno e médio porte, em setores no Brasil como educação, saúde, inclusão financeira, gestão de resíduos e economia circular, agronegócio sustentável, energia renovável e eficiência energética, assim como água limpa e saneamento. Até o final do ano, o fundo já estará 43% investido, com investimentos em uma companhia de alto crescimento no setor de educação à distância e outro em uma de agronegócio sustentável, também focado em tecnologia. Além de todos os investimentos anteriores que mencionamos, com o objetivo de aproximarmos das mudanças de mercado e antecipar inovações, em 2018 o time lançou o programa Boost Lab para potencializar startups com apoio do BTG Pactual. Hoje, o Boost Lab foi reconhecido pelo 3º ano consecutivo como um dos melhores centros de inovação financeira do mundo pela revista Global Finance, além de ter mais de 1.400 startups inscritas no seu programa e 53 delas potencializadas.
Já estamos próximos do ecossistema, realizamos 12 investimentos proprietários de Venture Capital pelo Boost Lab em diversos setores como agrotech, fintech, legal tech, entre outros, que resultaram em um retorno de aproximadamente 284% ao ano, além dos investimentos estratégicos na PagSeguro e Stone. Após todos esses anos de experiência, estamos agora abrindo para captação nosso fundo novo, o FIP High Growth Opportunities, que irá explorar empresas de soluções altamente escaláveis com foco em série B e C. Durante mais de uma década desenvolvemos produtos diferentes que se encaixam com diferentes perfis de investidores. Venha investir com um time internacionalmente premiado e com sólidos retornos. Para mais informações, acesse o nosso site. Venha investir conosco. Obrigado pela participação, Mazola. Agora, todo mundo entende um pouco mais da área de capital privado aqui da BTG Asset. E você, quer saber mais informações sobre os fundos de investimentos e conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site e nos siga no LinkedIn e no YouTube. Obrigado.